E a pergunta é, acho que talvez a primeira pergunta para a gente chegar nos indicadores e me corrigir se eu estiver errado é o que é processo para fins de gestão e para dentro de uma empresa? Porque são advogados que estão ouvindo a gente. Na hora que o advogado ouve processo, ele pensa logo no juiz, no promotor, no PJE, não sei o quê. Mas assim, para fins de gestão, o que é processo? Olha, eu poderia te dar várias, digamos assim, conceituações, tá? De várias literaturas diferentes. Mas acho que para ficar claro, para ficar fácil para as pessoas entenderem, o processo ela é uma interação de atividades. Então, assim, eu tenho um processo de compras. Vou dar um exemplo para vocês. No processo de compras, eu tenho o procedimento de cotação, eu tenho o procedimento de compra efetiva, eu tenho o procedimento de recebimento do material, o procedimento de lançamento dessa nota para fazer contas a pagar. A junção desses procedimentos me dão um processo de compras. Entende? Então, assim, só para trazer para a realidade do advogado. Sim. Então, o fato de o cliente chegou, fechou o contrato, assina o contrato, manda elaborar a petição inicial. Isso é um processo. É um processo, é um caminho. É um caminho a seguir para chegar no resultado. Entende? É uma interação de atividades para se chegar no resultado. Mas ele é meio intuitivo para o advogado, assim. O que isso faz? Assim, para qualquer negócio, ele é meio intuitivo. Entendeu? Mas qual o impacto disso para a gestão? Eu costumo sempre colocar também, quando eu falo de cadeia de suprimentos, né? Que a minha seara sempre foi a área da logística, a área da operação, e isso virou para a gestão de indicadores com o passar do tempo. Da melhoria contínua. Mas assim, o que é o grande lance que eu falo para as pessoas? Quando eu trabalho de cadeia de suprimentos, eu falo assim, as pessoas falam, poxa, é difícil imaginar a cadeia de suprimentos do meu negócio. Eu disse, eu concordo, é difícil. Talvez para quem não conheça. Para quem conhece, basta pegar uma folha de papel A4, sentar a bunda na cadeira e desenhar quais são as minhas entradas e quais são as minhas saídas. O que eu preciso ter para fazer o que eu faço e o que eu entrego. Quando você começa a desenhar isso, você começa a ver as interações disso. E você começa a explodir a sua cadeia de suprimentos e você começa a ver quais são as principais influências. Se tem influências externas, se tem influências internas, quem são teus fornecedores, quem entrega o que para ti, para que tu faças alguma coisa. E aí você consegue identificar onde você pode atuar. É para atuar no conjunto da obra? É. De uma vez só? Não. Tem que ter um ponto de partida. Então, por isso que eu te falo, é intuitivo o processo? Se tu perguntar para qualquer pessoa, a pessoa entende do processo dela, mas ela entende a interpretação, o estudo e a análise profunda desse processo? Às vezes não. Com certeza não. Às vezes não. Isso entendeu? em algum E qual a momento vai doer. importância disso para fins de entrega do resultado? Isso quer dizer, controlar isso, de que forma isso vai impactar no teu resultado ou não? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Usaste a palavra certa, que é controle. Quando a gente entende do nosso processo e quando a gente consegue, mais uma vez, usar esse termo, as interações das atividades, a gente sabe onde a gente precisa apertar. A gente sabe onde a gente precisa controlar. Então, às vezes, o nosso foco está numa coisa e não é essa coisa. Eu sempre conto uma história de uma cliente que a gente teve, que é... Eu costumava dizer, eu cheguei na loja dela e ela se incomodava com a quantidade de vezes que ela consertava a porta da loja. E ela dizia assim, mas essa porta quebra demais, essa porta é isso. E aí assim, aquilo era uma dor dela. Sim. Cabia a gente respeitar aquela dor e tentar achar alguma solução para aquela dor. E qual foi a solução? Eu virei para ela e disse assim, quanto a senhora gasta com manutenção dos seus computadores? Não sei. Quanto a senhora gasta com manutenção do ar-condicionado? Não sei. Quanto a senhora gasta com manutenção de algum outro item eletrônico? Também não sei. Eu falei assim, entende? Vamos tentar levantar isso? E aí eu mostrei para ela que ela gastava 10 vezes mais do que ela gastava com a porta, ela gastava com a manutenção dos ar-condicionados que eram velhos. Entende? Então eu mostrei para ela e disse assim, a senhora, em vez de se preocupar com o todo, está se preocupando com um negócio desse tamanho. Entende? E hoje, esse todo, se a gente falar em manutenção civil ou manutenção predial de uma forma geral, a senhora está gastando quase 15% do seu faturamento nisso. E a senhora está preocupada com a porta. Entende? Show. Então é isso. Às vezes, quando a gente... E aí, volta a dizer, ela entende do processo dela? Entendia, era uma loja de roupa. Então ela sabia como vender, ela sabia como comprar, ela se metia em São Paulo para comprar roupa barata e boa. Ela sabia tudo, ela sabia o métier dela. Mas apertar o controle dos custos para aumentar a última linha do resultado, ela não sabia.
Entende? E a mesma coisa com a história de advocacia. Às vezes vocês estão focados no melhor sistema, estão focados no melhor processo, estão focados na melhor conforto para os advogados, e vocês não estão focando em alguma coisa que está gastando muito dinheiro, que a torneira está aberta, entendeu? E isso é válido, desculpa te cortar, isso é válido para uma empresa de pequeno porte, para um escritório de 1 ou 2 advogados e para uma grande empresa. A lógica é exatamente a mesma. E tu falando aí, eu fiquei pensando assim, que às vezes o advogado sozinho, a grande dificuldade dele é a agenda dele, é se atrapalhar. Da feita que eu crio, que eu desenho, como tu falaste aí, um sistema, olha aqui, olha, o meu processo é esse, eu faço isso, ele analisa, vem um consultor, como é o teu dia, então a gente vai fazer esse processo assim, ele consegue otimizar o tempo dele, ele consegue entregar mais rápido, ele consegue... Então, ele é válido para tudo. É isso. Da feita que tu consegues montar ali o quadrinho, e aí, tipo, eu tô fazendo isso, tô errando aqui, então eu preciso... talvez a palavra que tu colocou, desenho, é a melhor coisa, porque eu consigo enxergar. E aí eu trilhei alguma coisa errada, tá errado aqui, então eu sei aonde eu tô errando para apertar essa porca para que o carro ande mais rápido. E aí tu tá focando na qualidade interna, que é fundamental, né? Sim. Quando a gente foca na qualidade... Aí qual é o reflexo disso na qualidade externa, né? Porque são dois caminhos que são fundamentais, porque assim, também não adianta eu querer ser uma entrega de alta qualidade para o meu cliente se eu estou ferrando o meu lado interno, se eu estou gastando mais do que eu posso, se eu estou endividando o escritório para atender um cliente que eu acho que é bacana, entendeu? Então, na ponta do lápis não é. Na ponta do lápis não é. Então, quando a gente consegue se qualificar internamente, sobra tempo, sobra capacidade e sobra conhecimento para a gente atuar no lado externo. Entende? E a gente consegue pensar e imaginar uma entrega com mais qualidade, pensar em como atender melhor o meu cliente, como gerar mais valor para ele, como oferecer para ele a melhor experiência, que é a palavra que está na moda, né? Que a gente traz da área da saúde. Hoje o mercado traz muito da área da saúde esse lance da experiência do paciente, né? Que hoje vira para a experiência do cliente. Então assim, como eu fazer para que a experiência do meu cliente, do começo ao fim, seja a melhor possível aqui dentro e que ele volte a comprar. Certo. Porque na advocacia tem muito disso intuito também. De você vender mais, ou seja, Exato. Você fidelizar aquele cliente. Tem muito disso na advocacia, como tem na área da consultoria. O que eu tenho que fazer para o meu cliente voltar a comprar de mim? Entende? É aí que entra a tal da gestão por indicadores também. Ou seja, o que eu errei no passado, o que eu preciso fazer de bom no futuro para que o cliente volte a comprar. E para nós da consultoria, 2 indicadores são fundamentais. É a duração do contrato. Então, se de um mês para o outro, de um ano para o outro, vamos lá, vou analisar 2021. A minha duração média de contratos foi 5 meses. 2022 for 6 meses, tá ótimo. É um ótimo indicador. Porque demonstra que eu consegui reter mais tempo meus clientes, absorvendo a melhor experiência comigo. Entende? E o outro indicador quais desses clientes voltaram a comprar comigo e em quanto tempo? Porque demonstra que eu estou na cabeça do cliente quando ele precisa resolver um problema.